E o último encontro do G20 destacou mais uma vez o papel central da agenda climática nas discussões globais. Em um mundo marcado por eventos climáticos extremos e crescentes desigualdades, os líderes das maiores economias do planeta reafirmaram compromissos para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius até o final do século. E para a gente entender o que ficou acordado, nós conversamos agora com Marcelo Rodante, que é advogado especialista em políticas públicas e mudanças climáticas. Muito boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Fast News. Muito obrigado. Boa tarde, Elisângela. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem. Eu começo perguntando o seguinte: quais são as principais estratégias e políticas necessárias neste momento para que o mundo consiga limitar, então, essa questão do aquecimento global, considerando as metas ali do Acordo de Paris? Hoje o mundo ele discute, seja no G20, seja na COP29 que terminou ontem, um tema que está muito forte e que merece uma discussão e uma análise é essa questão do financiamento climático. A gente precisa explicar que anteriormente já, desde a COP de Paris, que foi a COP21 de 2015, já houve um compromisso assumido dos países desenvolvidos de fazerem um investimento massivo em relação aos países de desenvolvimento para essa agenda climática. Então, a ideia que foi proposta no passado, a proposta era de 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020. E esse dinheiro ele apareceu mais lá para 2022. Então, isso já gerou algum desconforto em relação a esse tema, porquanto o dinheiro prometido não chegou. E agora, na COP29, e reforçado agora pelo G20, o tema volta à pauta. Os países de desenvolvimento, eles estavam pleiteando 1,3 trilhão de dólares anuais para fazer esse combate, que envolve, precisa ficar claro, tanto a mitigação dos efeitos climáticos, tem a ver com projetos e situações de uso de solo, para que não haja desmatamento, para que haja reflorestamento, tem a ver com as soluções baseadas na natureza, assim como envolve programas de adaptação, ou seja, aqueles locais, aqueles países que já sofrem com a questão climática, eles tenham financeiramente para onde se socorrer, e também lida com a questão das perdas e danos, ou seja, aqueles efeitos locais que venham a sofrer com essas questões climáticas extremas, eles têm que se socorrer de algum lugar. E a discussão é, da onde vai vir esse dinheiro, como vai vir esse dinheiro, como vai ser pago, e esse tema ele ainda não encontrou uma resposta. As visões do norte global, do sul global, elas são convergentes, elas não são convergentes ainda. Então a gente precisa entender. E como foi dito na reportagem, a gente tem agora um novo cenário geopolítico, a gente tem um cenário de guerra, a gente tem um cenário nos Estados Unidos que dizem que podem sair do Acordo de Paris. Então são muitos elementos na mesa que precisam ser pensados. Mas é importante que todo mundo tenha a consciência clara de que a ciência, desde do ECO 92, já não tem mais discussão da questão do aquecimento global em si. Agora, a forma, a estratégia para lidar com isso é que precisa ser bem pensado. Então, a gente tem muita coisa para discutir, para pensar. Essas conversas internacionais, elas são muito relevantes e a gente precisa chegar em algum lugar. Agora, eu repito, da onde vai vir o dinheiro? Vai ser taxando? Não vai ser taxando? Como que a gente vai chegar numa solução para o planeta como um todo? É isso que está na mesa e essa é a discussão. Ou seja, são muitos pontos aí cruciais e eu te pergunto, quais seriam esses principais desafios pelos países do G20 para implementar, por exemplo, políticas climáticas eficazes e que funcionem de verdade? Porque muitas ideias aparecem, muitos pontos são ditos, mas faltam políticas públicas. É que você tem visões de mundo muito diferentes, abordagens diferentes para lidar com um problema, e isso tudo vai gerando desconexão em relação ao tema. Então, não é fácil você enfrentar e encontrar uma unanimidade para encontrar uma solução. Lá em 2015, por conta do Acordo de Paris, o mundo teve uma conjuntura geopolítica que alinhou interesses e estabeleceu compromissos. Mas isso depois foi se perdendo com o tempo. Então, assim, a gente precisa encontrar uma solução para fazer esse investimento. Agora, como é que faz o controle? Como que faz a integridade? Os países em desenvolvimento, eles precisam desse auxílio financeiro porque eles são mais vulneráveis. E a gente não pode esquecer
que, historicamente, a questão do aquecimento global, ela nasce prioritariamente com os países desenvolvidos, que desde a era pré-industrial poluíram, que tem uma matriz de energia de combustíveis fósseis. Então, esses temas, eles precisam ser resolvidos. Agora, se a gente não achar uma solução, a gente não vai atender a meta de Paris, que é essa meta de tentar controlar até 1,5 graus Celsius a mais do que a temperatura global era na época pré-industrial, no máximo 2. E se isso não acontecer por essa desconexão de visões de mundo ou de formas de entender, a nossa questão de aquecimento global vai continuar aumentando. Nós já estamos, dizem os cientistas, num ponto que é chamado de inflexão, ou ponto de não retorno, quando alguns elementos naturais eles podem ser irreversíveis. Então, a gente precisa tomar uma decisão. Esse diálogo, a preponderância do Brasil no diálogo, não com uma potência que ele não é armamentícia ou tão econômica, mas como um participante importante no sentido de ser um país que representa, em grande parte, a Mata Atlântica, um país que tem uma capacidade de dialogar com o mundo. Isso precisa ser fomentado o máximo possível, para a gente funcionar muito nessa posição de mediadores e tentar realmente ajudar essas pautas. Do contrário, a gente vai continuar nesse pleno século com o problema da fome, que tem que ser enfrentado, mas a estratégia também ela é muito duvidosa de como ela vai ser implementada, e a gente precisa resolver a questão climática. Mesma coisa. As políticas, elas variam e o mundo precisa se comprometer como um todo. O nosso desafio, ele é muito sério e as posições são variadas. Esse é o dilema que a gente vive. O senhor diz até na questão da rapidez, mas essa rapidez também ela implica muito na questão da economia. Como agir rapidamente com a economia, com esses países do G20 e poder aí, então, equilibrar o desenvolvimento econômico, que é uma tarefa também muito difícil. A situação como um todo não é fácil. A gente pode apostar num lado nessa questão climática sem tentar fazer aquela história do cobertor curto. O desenvolvimento ele precisa continuar acontecendo. A gente não pode condenar agronegócio. Isso não é possível, porque ele é uma questão de segurança alimentar do mundo. Mas as práticas, elas têm que ser no sentido de sustentabilidade, com tecnologia. Então, assim, esse financiamento climático, quando a gente fala que vem para mitigação, ele também tem que ser usado para o setor agropecuário, para que haja mais investimento em tecnologia, para que haja mais informação e trabalho em relação aos pequenos proprietários, médios proprietários de terras e produtores rurais, para que eles tenham essa possibilidade de financiar essa transformação. A gente entra também no tema da transformação ecológica. E isso vem com recurso, não tem jeito. A gente precisa de dinheiro injetado em algum fundo, em algum mecanismo que permita que esse dinheiro seja pulverizado. E precisa de algum mecanismo que controle esse dinheiro para que ele não seja perdido. Então, assim, o que a gente vive é um paradoxo, mas é o nosso desafio do nosso século, dos nossos governantes. Isso tem que ser endereçado. A gente tem que achar alguma solução. E alguma solução vai ser encontrada. E, doutor, e caso essa rapidez, essa solução não seja encontrada tão rápida, na sua visão, quais são os impactos sociais e econômicos, caso a gente aí não atingir essa meta de 1,5 graus e como isso afetaria, né, as comunidades mais vulneráveis, vamos dizer assim? Como que funciona? Essa questão da emissão do CO2, o público em geral precisa compreender, seja com queima de combustível fóssil, seja com a questão do manejo do uso do solo, que tem a ver com desmatamento e degradação, todas essas ações humanas, antrópicas, elas geram CO2, e esse CO2 vai se acumulando na atmosfera, o que vai engrossando o efeito estufa e vai fazendo com que o sol que passa por essa camada, quando ele retorna, ele aquece o planeta. Então, o planeta ele está aquecendo. O aquecimento do planeta compromete os oceanos, que fica mais quente, compromete a seca, compromete as florestas, que ficam mais secas e ficam mais inflamáveis quando tem algum tipo de incêndio florestal. Você tem a questão do derretimento das calotas polares, que aumentam a quantidade de água no oceano, o que pode representar questões climáticas extremas, como ciclones, tsunamis e por aí vai. Então, quando você tem um evento desse e algum local ele é atingido, vamos lembrar do Rio Grande do Sul. Quando uma situação dessa é atingida, é catastrófico. E quem mais sofre são as pessoas mais vulneráveis, que têm menos recursos. E o mundo precisa estar preparado para ter alguma forma de financiar ou assegurar ou garantir que essas situações geradas
pelo mundo todo, não é um culpado exclusivo, né? Você tem os maiores emissores, Estados Unidos, China e por aí vai, mas você precisa encontrar uma solução. Do contrário, o evento climático extremo pode acontecer, pode ser catastrófico em determinado local do planeta, e você vai encontrar soluções, migrações, com base em quais recursos disponíveis. É isso que está na mesa. Muito bem, nós conversamos então com Marcelo Rodante, que é advogado especialista em políticas públicas e mudanças climáticas. Muito obrigada, Marcelo. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, Elisângela, para todos nós. Fast News vai para um rápido intervalo e volta já.